governo do estado quer privatizar a Cigás, que é a companhia de gás aqui do Amazonas. O pedido foi enviado à Assembleia Legislativa, deve começar, na verdade, a ser analisado esta semana pelos deputados e promete dar ainda muito o que falar. Os deputados Marcelo Ramos e Sinésio Campos são os nossos convidados aqui do Ponto Crítico de hoje para falar exatamente sobre esse assunto. Muito bom dia, deputados. Bom dia. Bem, alguns dizem que a proposta ela é descabida, outros dizem que ela é necessária. Eu queria saber do senhor, primeiro, deputado Marcelo Ramos, o senhor é contrário a essa privatização, né? Por quê? Na verdade, não é privatizar. A Cigás já é privatizada. 83% dela já é privada. No dia 28 de novembro de 1995, numa sessão na madrugada que ocorreu na Assembleia, o ex-governador amazonino aprovou um projeto de lei na Assembleia, os deputados, autorizando a venda de 83% das ações remuneradas da Cigás. Isso significa que o Estado detém apenas 17% das ações. Do capital remunerado da Cigás. O que o Estado quer fazer agora, então, é vender esses 17% e perder o controle acionário das decisões da Cigás. E o senhor é contra? Eu sou contra, porque acho que exige um debate maior com a sociedade e, acima de tudo, a Cigás foi vendida por R$1,5 milhão de reais. As informações que nós temos é que só o contrato dela com a Eletrobras hoje é de R$20 milhões. Portanto, imagina, alguém pagou R$1,5 milhão de reais por um bem que é um bem público estratégico para o desenvolvimento da nossa região, e um sócio privado hoje lucra R$16,5 milhões por ano com esse bem que é um bem do povo do Amazonas. Além de lucrar esse valor todo, não faz os investimentos necessários para que, por exemplo, o Polo Industrial de Manaus possa mudar a sua matriz energética para uma matriz mais limpa e mais segura. E nós temos um grave problema de geração de energia para o Polo Industrial de Manaus. Vamos ouvir agora o senhor deputado Sinésio Campos. O senhor é presidente da Comissão de Recursos Hídricos da Assembleia, né? E eu queria ouvir do senhor qual é a necessidade, por exemplo, dessa privatização. O senhor é a favor dessa venda, desse restante, né, dos 17% de ações que hoje pertencem ao governo do Estado? Em primeiro lugar, é bom que se diga que a Assembleia não tinha sequer uma comissão para tratar da questão das nossas riquezas minerais. E o gás é um bem mineral. Então foi criado, eu presido essa comissão. Hoje nós estamos discutindo exatamente como é que o Poder Legislativo pode debater e aprovar leis, né? Em 95 eu não estava no Parlamento Estadual ainda, né? Isso é um assunto que precisa ser realmente bem discutido, então, né? Hoje o governo criou, o governador Marazis criou, né, uma Secretaria de Mineração e Recursos Hídricos, né? E eu creio que este ano essa secretaria, na verdade, a gente começa a ter um novo olhar para o setor mineral, né? Amanhã estarei, um exemplo, em Maués, discutindo uma compensação ambiental de uma hidrelétrica que está sendo construída no Pará, né? E quem está pagando aqui na criação de uma estação ecológica é o Amazonas, né? Em Maués. Mas então amanhã, junto ao CMBio, né, que estará amanhã na Assembleia, fazendo esse debate. Ou seja, a questão mineral nunca foi algo que foi muito focado no debate. Então, eu queria dizer o seguinte: a Cigás, nessa proposta, nessa mensagem do governo, ela tem um primeiro propósito, né? Fazer com que o capital também privado possa viabilizar esta empresa. Outro dado que é extremamente importante, né? É que esse capital seja um objeto de uma discussão e que ainda a Cigás, depois de aprovado, e aqui eu defendo, já vou até antecipar, não voltaremos enquanto não fizermos um debate. Conversei há pouco com o presidente Ricardo Nicolau, né, e ficou claro, nós vamos fazer uma audiência pública para tratar dessa matéria de uma forma mais clara e transparente. Até porque a riqueza que pertence ao Amazonas não é somente do Estado, é da sociedade, né? Então, é algo extremamente importante. Depois de aprovado, a companhia de gás fará exatamente um levantamento, como a gente chama de modelagem, né? Ver de que forma isso vai acontecer. Se a Cigás será, no caso, se o governo vai retomar, na verdade uma retomada, né? Ou que será majoritário ou minoritário. Ou seja, o que nós precisamos é viabilizar o setor do gás. Também um dos focos é a questão energética, mas não é somente a questão da energia, o uso do gás. Entendo. Esse dinheiro, então, ele seria utilizado para financiar outros investimentos, seria isso? Já tem 83% de capital privado na Cigás. E a presença do capital privado não
não simbolizou os investimentos necessários para que a população tivesse Ou seja, não teria trazido o retorno que seria necessário. Se 83% privatizado não resolveu, não vai ser 17 privatizando agora que vai resolver. Mas o que eu entendo como gravíssimo também é que o projeto de lei, no parágrafo 1º do artigo 1º, ele propõe mudar o termo inicial da concessão. A concessão foi dada para a Cigás em 1995 por 30 anos. O projeto de lei propõe que o marco inicial deixe de ser 95 e passe a ser 10 de fevereiro de 2010. Isso é um absurdo, porque já tem 15 anos de concessão. E aí o senhor queria até... Ou seja, o que era 30 anos vai passar a ser 45 anos. Isso não tem justificativa. E o senhor já cobrou, inclusive, a questão da presença até do presidente da Cigás na Assembleia Legislativa para explicar o porquê disso aí. Por que não aconteceu, a necessidade da venda. Eu tenho insistido com a presença dele, ele até já dialoguei com ele, porque eu sou um homem de diálogo, ele se dispôs a ir à Assembleia, mas infelizmente até agora nós não conseguimos viabilizar isso com a direção da Assembleia e com a maioria na casa que o deputado Sinésio lidera. Eu acho que o discurso do deputado Sinésio é um discurso que me tranquiliza e deve tranquilizar o povo amazonense, de que isso não será feito de forma assodada, de que será feita uma audiência pública com diálogo. Que a participação da população... Eu posso até ser convencido de que essa é uma medida boa. Agora, não se o processo for votado de uma forma atropelada. Inclusive, deputado Sinésio, o projeto de lei ele prevê aí o repasse do dinheiro, né, arrecadado com a venda para a construção de um novo campus, inclusive da Universidade Estadual. Não prevê isso? Não está escrito no projeto. O seguinte, tanto eu como o deputado Marcelo e toda a sociedade quer que as nossas riquezas sejam compartilhadas. Não adianta ter um país rico e um Amazonas rico, tanto que as pessoas dizem, debaixo da terra que não vai melhorar, não vai gerar emprego nenhum. O ponto principal aqui, que eu acho que é do debate, é que nós faremos essa audiência pública, esse debate aqui, a Cigás ela vai ter que mostrar e vai ter que fazer esse levantamento. Na época que foi feito exatamente essa venda, correto? Foi algo que pegou todo mundo de surpresa e que inviabiliza exatamente da forma como o deputado Marcelo se reporta, inviabiliza o governo, só com a parte que tem, entendeu? Fazer com que as coisas aconteçam. Claro. O planejamento, o investimento. Então, esse ponto é um ponto extremamente importante. Outro é que o governador quer efetivamente saber a monta, que cada dia nós estamos descobrindo novas reservas, e essa especificamente é focada aqui para Coari, né? Agora temos aí em outras áreas, né, um potencial fantástico que existe em empresas hoje que querem, inclusive, Caruarí que está se buscando, é o Baixo Amazonas, Itacoatiara, Silves, né? Ou seja, tem um potencial de gás maravilhoso no nosso estado e que essa proposta não está somente focada a essas pessoas que compraram, tá certo? E que não investiram, na verdade, ficou somente com capital especulativo. Só me permita registrar que tem a previsão da cidade universitária, a crítica que eu faço é que não é vinculada à Universidade do Estado do Amazonas, de cidade universitária de forma genérica. Eu, inclusive, vou apresentar uma emenda para vincular a Universidade do Estado do Amazonas. Seria um investimento na área da educação, não é isso? Bem, a gente vai esperar aí, né, a discussão dessa polêmica, acompanhar, porque o que a gente quer, na verdade, é informar a população, né, sobre tudo isso que está acontecendo. Muito obrigado pela participação de vocês e pelos esclarecimentos. Obrigado.